todos, né? Hoje a gente vai retomar o nosso estudo do capítulo 13 do livro Os Missionários e a gente vai falar a respeito da reencarnação e na parte final. Então vamos lá. André nos conta que depois do diálogo entre o Alexandre e André, e ele, né? Voltaram para o quarto onde se encontrava Raquel e Adelino para auxiliar no ato da reencarnação de Segismundo. E André e os construtores que ali se encontravam, e o Alexandre pediu para que eles se afastassem ali da câmara. Ele disse assim: os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se aproximou e pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Raquel então fala a Alexandre. E Alexandre, muito bondoso, né, aqueceu, quer dizer, ele consentiu, sorrindo, e mantendo-se entre ela, genuflexo, quer dizer, de joelho já, e Adelino, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Então agora é o ato da prece, né, que o Alexandre faz ali dentro da câmara mesmo, para começar o ato da reencarnação de Segismundo. E ele começa: Pai, de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, nesse momento, a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer, por misericórdia, a tua bênção nesse ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando nosso amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão da tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora o novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias, para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres, para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita, que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã, que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro. Sem fim, sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humildes servos de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Calara-se Alexandre, então, observando ali o André, que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais, que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel, em pranto de emoção sublime, mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isso. Tão logo meu orientador se calara,
Alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, quer dizer, um leve ruído, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Ergui-me surpreso e pude ver uma coroa brilhante e infinitivamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, quer dizer, como se fossem pedras preciosas, né? Que miraculoso ouvires houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se, reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Então, quer dizer, né? André nos relata a magnitude, né, da espiritualidade superior, que eu acho que não cabe nem a gente comentar sobre esse ato sublime, né? De tão lindo que foi, de amor mesmo, né? Nesse ato sublime que é o ato da reencarnação. E podemos notar a importância da prece que liga a criatura ao Criador. Um ato de submissão mesmo, né? Que mostra a misericórdia de Deus. E André continua. Notei que, embora a comoção do momento, que meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo, para que efetuasse a entrega do encarnante aos braços maternais. Então Alexandre, ele pede para que a depositária, que na verdade é a mãe de Raquel, entregue Segismundo às mãos da Raquel, né? E assim ela o faz. Raquel, então, dando-me a impressão que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos, rasos de lágrima, e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu a destra, a mão, né, ajudando a levantar-se, porque até então ela estava de joelho para receber o Segismundo, ajudando a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços e beijando ali a fonte orvalhada de luz. Segundo André, então, a gente vê que a Raquel não enxergava aquela luminosidade que Alexandre via, que André conseguia ver, ela não conseguia ver com todo, né, aquela nitidez, tudo que estava acontecendo, né? Não enxergava a luminosa auréola, que é uma representação de coroa e simboliza a iluminação divina, o sagrado. Raquel, então, recebeu Segismundo. E aí André continua. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotista, que nada mais é do que uma mulher consagrada ao alto de uma divindade, né? Do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como uma flor que se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, que era a carne de sua carne. Alexandre, então, ele recomendou aos amigos presentes que estavam ali na Câmara, né, com exceção dos construtores e de Herculano e de André, né, que se afastassem ali da Câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico. Então ele pede ao Alexandre para que os amigos presentes, porque tinha bastante gente ali, para que eles se afastassem ali da Câmara, né, que deixasse só o Herculano, os espíritos construtores e André, que eles iriam auxiliar ali no processo, né, para que Raquel pudesse voltar ao corpo físico. E aí então Alexandre diz: agora auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria densa, quer dizer, o Segismundo, né? E ele continua. Raquel acordara, o André continua, Raquel acordara experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, né, Adelino, como navegante feliz.
Ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança, havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo parecia dilatado, suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria a mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia, que não lhe desapontava o cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escravo de sua bondade divina. Então, quer dizer, o íntimo de Raquel, ele tinha registrado, né, o acontecido. E ela trazia aquela alegria íntima, né, dentro dela. Ela sentiu uma emoção muito grande, apesar dela não lembrar com precisão o que tinha acontecido. Mas ela tinha registrado no seu íntimo e trazia aquela esperança renovada, né, e aquela intuição de que ela seria mãe pela segunda vez. Aí André continua. Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os consultores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Então, Segismundo, aqui, ele já se liga, né, a Raquel através da união magnética. E André continuou de perto ali para auxiliar, né? Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles sua luz. Isso o Alexandre, né? Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob a nossa observação, acentuando respeitosamente. Então ele diz, né? Temos aqui um sublime altar da maternidade humana, perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências. Devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Então, as nossas palavras, né, elas são poucas para definir a maternidade, né? Essa grandeza, e olha só o trabalho dos espíritos benfeitores para que isso pudesse acontecer, né? E o André continua: inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. O André falando o que ele estava sentindo ali na hora, né? Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, quer dizer, do mentor amoroso, bondoso, passei a observar as minúcias do processo da fecundação. Através dos condutos naturais, quer dizer, o caminho, né, porque corriam os elementos sexuais masculinos, em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros, aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles contava por milhões e seguiam em massa para a frente, em impulso instintivo na sagrada competição. Então dá para ver a ajuda que o Alexandre ele dá diretamente no ato da fecundação, né? Ele fixa o potencial magnético naquele espermatozoide mais apto, né, para que ele conseguisse chegar até o óvulo. Então, olha só, no silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigiu os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho,
de prévia determinação do sexo do corpo a organizar-se. Então, né, ele colocava toda ali sua energia sobre aquele espermatozoide que era o mais apto para chegar ao óvulo, né? E André ainda nos conta sobre a junção das forças femininas e masculinas, que agora se tornam uma só, que é o embrião. Né? Então, após acompanhar, no silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser... Após acompanhar profundamente, absorto, quer dizer, compenetrado, né, no serviço à marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, indicou o mais apto, né, fixando nele seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópio projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, de amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, quer dizer, atacada, né, por aquele espermatozoide. Enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, quer dizer, frágil, né? Como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha. Depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando um pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculinas e femininas, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, quer dizer, com a mão, né, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas peculiaridades são inacessíveis ainda à minha compreensão, conservando a atitude de cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpretava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a se movimentar. Então, né, a gente vê, né, que, como eu já havia dito, que o tanto que o Alexandre ajudou, né, diretamente na fecundação através do seu potencial magnético. Então, ele colocava aquela energia no espermatozoide, no mais apto, para que ele conseguisse ir até o óvulo, né? E Alexandre, então, toca com a mão a pequena forma de Segismundo e faz a divisão da cromatina, que é um complexo formado pelas duas classes de proteínas com o DNA nuclear. E então ele ajeitava o corpo reduzido já de Segismundo, né, e interpenetrava isso já com o perispírito da Raquel, o Segismundo já na sua forma reduzida. E foi aí então que André começa a se dar conta de que aquele embrião de vida, né, cheio de vida e de luz, começa a se movimentar. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora, quer dizer, 15 minutos, né, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Então, depois de todo o auxílio magnético ali do Alexandre, que ele era muito auxiliado pelos os espíritos construtores, né? E ele diz então que ali aquela parte inicial havia se encerrado.
Sentindo a admiração, André diz, sentindo a admiração com que eu segui agora o processo de divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação. Então, olha só, divisão celular, né? Trata-se do processo que ocorre nos seres vivos, no qual uma célula, denominada célula-mãe, origina 2 ou 4 células filhas, contendo toda a informação genética da sua espécie. É o que na verdade a gente chama de mitose e meiose, né, para acontecer a formação do feto. Alexandre então continua. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à futura manifestação no cenário da crosta. Então, aqui a gente vê que a Raquel, né, a mãe, ela fornecerá todos os nutrientes necessários ali para a vida do feto, né? Alexandre, então, percebe, depois de todo esse processo, Alexandre percebe o espanto, né, de André, ao ver a forma reduzida de Segismundo, ao ver a penetração da forma reduzida dele, né, com o perispírito de Raquel, e ele percebe, né, que o Alexandre ele fica boquiaberto com isso. Então, estava boquiaberto diante do que fora me dado a observar, e sentindo que o fenômeno da redução espiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos. Então, ele acrescentou bondoso, o Alexandre, né? Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa, nos processos de evolução ou de retificação, quer dizer, de conserto, né? Para a gente consertar. Lembra-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da sua formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo contido no molde perispirídico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar na esfera mais densa, como acontece com o Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias ou horas breves, repetindo em curso rápido etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução, e assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Então, quer dizer, né, todo o processo evolutivo obedece às etapas do progresso da criatura, porque é indispensável a recapitulação de tudo isso, né? De todas as nossas experiências vividas durante o nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por horas ou por dias, né? Ainda que seja breve isso. Iniciando então pela ameba, os sinais da era aquática, até chegar à condição de ser humano, né? Estacionando o Segismundo, então, no caso, né? Na posição de onde deve prosseguir o aprendizado para a sua evolução. E a hora, então, já estava passando, a hora já ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me mais ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinativa, quer dizer que é o embrião, né? A vesícula germinativa. O orientador, então,
amigo convidou o André à retirada e falou para ele: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescências, quer dizer, a concordância, né, de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Então o André ficou super feliz com isso, né? Que ele falou que ele poderia voltar, né? Que na verdade ele ia conversar com os espíritos consultores, ia solicitar para que o André pudesse, quando ele tivesse a oportunidade, de visitar ali o lar de Raquel e Adelino, para que ele pudesse também auxiliar ali na proteção de Segismundo, né? Então ele diz, né? Rejubilei-me, feliz, encantado. Efetivamente não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Então Alexandre, sempre bondoso, né, vendo aquelas necessidades de André para as informações, para valores novos, né, ele iria pedir ali aos espíritos construtores para que deixasse ele visitar sempre que fosse possível. André, então, é extremamente satisfeito, né, com o comentário de Alexandre, não desejava outra coisa. Então, ao se despedirem ali, né, na verdade o Alexandre já tinha conversado com o Herculano, né, sobre isso, para solicitar que o André pudesse vir nas oportunidades ali visitá-los. E então, ao se despedirem ali, o André, Alexandre e Herculano, o Herculano declara que ficaria à espera de André, sempre que pudesse voltar à casa de Raquel e Adelino, para ajudar nos trabalhos de proteção a Segismundo. Então, né, gente, a gente percebe com esse capítulo 13 a grandiosidade dos espíritos ao nosso favor e da imensa misericórdia de Deus, nos dando sempre uma oportunidade de nos redimir, né, para recomeçar a caminhada, aprendendo mais em busca de nossa evolução espiritual. Então só não resta agradecer o tanto que a gente é abençoado e que às vezes a gente nem não enxerga, como Raquel não enxergava, né? Só que a gente sente isso no íntimo, a gente sente que a gente é auxiliado o tempo todo, sempre nos nossos momentos difíceis, né? Nos nossos momentos de luz, que é a maternidade, por exemplo, esse ato da reencarnação. Então só não resta agradecer aos espíritos benfeitores o tanto que eles auxiliam a gente, sem a gente nem conseguir ver, né? A gente sente, mas a gente não vê. Então, um bom domingo a todos, tá? E que Deus os abençoe.